Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 188º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 10, o livro do profeta Isaías, capítulo 40, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 a 29. Tudo preparado? Nosso kit de fé? Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia? Ela é muito importante, pois através dela nos aproximamos de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você se organiza aí, um lembrete muito rápido. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora a leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, está cheia de promessas. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O mal está aí, não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, seu relógio, seu celular. Ele vem para roubar esta semente aqui agora, a leitura da Bíblia e os propósitos que Deus tem para você, sobretudo a sua fé. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado através da Bíblia, pois ela faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra hoje e sempre. Tu és bom, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: "É verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes, seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça." Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão que transportavam ouro de Ofir traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra.
O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 10, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. A visita da rainha de Sabá foi sem dúvida motivada tanto pelos empreendimentos mercantis de Salomão como por seus próprios desejos de conhecer o famoso rei de Israel. Ela queria também ver as glórias do reino de Salomão e testar sua respeitada sabedoria. Sabá era uma nação rica e muito civilizada, localizada no sudoeste da Arábia, e a rainha trouxe consigo presentes caros, que também serviam como exemplos do que seu país tinha a oferecer. Conforme Isaías 60, versículo 6, Jeremias 6, versículo 20, Ezequiel 38, versículo 13. Ela fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Ele disse o que queria saber. O que ela ouviu e viu deixaram-na sem fôlego. Aquela rainha tinha ouvido muitas histórias sobre Israel e seu monarca, mas não acreditou nelas até que viu tudo com os próprios olhos. Esse tipo de atitude nos lembra da experiência de Tomé, conforme João 20, versículos 24 a 29. Compreendendo o versículo 8, a rainha não se conteve. Ela proclamou que Salomão e seus servos deviam ser o povo mais feliz da terra. Contudo, o próprio Salomão mais tarde escreveu o livro de Eclesiastes e declarou: que grande inutilidade, nada faz sentido. Eclesiastes 1, versículo 2. Ele também escreveu: é melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ver verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Provérbios 15, versículos 16 a 17. Um dos perigos de vivermos na fartura é que começamos a não prestar atenção nas coisas que temos e, em pouco tempo, não as valorizamos, nem um pouco.
Isso pode aplicar tanto às riquezas materiais como aos tesouros espirituais. Exposição bíblica, do capítulo 10, versículo 14 ao capítulo 11, versículo 3. Por que Salomão precisava de 500 escudos que consumiram quase 1.400 quilos de ouro? Para que precisava ter um trono de marfim revestido de ouro? E por qual motivo razoável ele e seus convidados deviam beber somente em taças de ouro? E os milhares de cavalos e carros que ele acumulou serviram para quê? Além de tudo, por que o rei precisava de 70 esposas e 300 concubinas? Ao tentar alcançar cada um desses objetivos, Salomão desobedeceu a palavra de Deus, conforme Deuteronômio 17, versículo 17. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 10, com a compreensão do versículo 23. Para o mundo de sua época e especialmente para o povo judeu, Salomão se tornou um modelo de riqueza e esplendor. Sem dúvida, muitos de seu tempo o invejaram. Mas Jesus disse que um dos lírios do Pai estava muito melhor adornado do que Salomão em todo o seu esplendor, conforme Mateus 6, versículos 28 a 30. A verdadeira beleza vem do interior, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Quanto mais temos de acumular bens para que as pessoas nos admirem, menos realmente temos da verdadeira riqueza e beleza. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Mensagem de consolo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto.
Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 40, exposição bíblica dos versículos 12 a 26. O número de judeus era pequeno, somente um remanescente, e eles estavam diante de uma jornada longa e difícil. As vitórias da Assíria, da Babilônia e da Pérsia davam a impressão de que os falsos deuses dos gentios eram mais fortes do que o Deus de Israel. Mas Isaías fez o povo se lembrar da grandeza do Senhor. Quando contemplamos a grandeza de Deus, então veremos todas as outras coisas da vida pela perspectiva correta. Exposição bíblica dos versículos 12 a 20. Deus é maior do que qualquer coisa na terra. A criação manifesta sua sabedoria, poder e imensidão. O Senhor é maior do que as nações e seus deuses. Ele fundou a terra e se assenta no trono do céu, e nada é igual ao nosso Deus, que dirá maior do que ele. Na próxima vez que formos tentados a pensar que o mundo é maior do que Deus, lembremos-nos da gota que sobra no balde, conforme versículo 15, e dos gafanhotos, conforme versículo 22, e também Números 13, versículo 33. Exposição bíblica dos versículos 21 a 26. Deus é maior do que qualquer coisa no céu, e se você se sentir tão pequeno a ponto de se perguntar se o Altíssimo realmente se importa com você em particular, lembre-se de que Ele sabe o nome de cada estrela, conforme capítulo 40, versículo 26, e conhece o seu nome também, conforme João 10, versículo 3 e 27. O mesmo Deus que conta e chama as estrelas pelo nome pode curar seu coração quebrantado, conforme Salmos 147, versículos 3 e 4. Exposição bíblica dos versículos 27 a 31. Deus é maior do que as circunstâncias dentro de nós.
Em vez de louvar ao Senhor, a nação ficou se queixando de que Deus agia como se não percebesse sua situação e ignorasse seus problemas, conforme versículo 27, também capítulo 49, versículo 14. Em vez de verem a porta aberta, os judeus viam apenas a longa estrada à sua frente e reclamam que não tinham força para a jornada. Mas Deus estava lhes pedindo que fizessem o impossível. Exposição bíblica dos versículos 28 a 31. Deus sabe como nos sentimos, conhece nossos medos e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Não podemos obedecer a Deus com nossas forças, mas sempre podemos confiar que Ele nos dará a força de que precisamos, conforme Filipenses 4, versículo 13. Se confiarmos em nós mesmos, desfaleceremos e cairemos, mas se esperamos no Senhor pela fé, receberemos força para a jornada. Confiar no Senhor significa contar com Deus para termos tudo aquilo de que precisamos, conforme Isaías 26, versículo 3, capítulo 30, versículo 15. Isso implica meditar em seu caráter e em suas promessas, orar e procurar glorificá-lo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 40, com o versículo 31 e sua compreensão. Algumas versões traduzem por renovam as suas forças, em vez de encontram novas forças. Significa trocar, como tirar roupas velhas e vestir novas. Trocamos nossa fraqueza pelo poder de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. Enquanto confiamos no Senhor, Ele nos permite passar acima das crises, correr quando são muitos os desafios e caminhar fielmente todos os dias enquanto atendemos às demandas rotineiras da vida. Andar sob as pressões normais da vida pode ser muito mais difícil do que voar como uma águia em um momento de crise. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 29. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: É Elias. Ainda outros diziam: É profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado.
pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 29, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Jesus voltou a Nazaré, onde, 1 ano antes, havia sido rejeitado pelo povo e expulso da sinagoga, conforme Lucas 4, versículos 16 a 30. Foi sem dúvida um ato de graça de sua parte dar àquele povo outra oportunidade de ouvir sua palavra, crer e ser salvo. Mesmo assim, o coração das pessoas ainda estava endurecido. Desta vez, elas não o expulsaram, simplesmente não o levaram a sério. Compreendendo o versículo 3, o carpinteiro era um tipo de artesão rejeitado naquela época, mas ninguém esperava que um trabalhador desse tipo realizasse milagres ou ensinasse verdades profundas na sinagoga. Por isso, muitos se perguntavam de onde aquele jovem tirara tanto poder e sabedoria, da parte de Deus ou de Satanás, conforme capítulo 3, versículo 22. E por que seus irmãos e irmãs não tinham esse mesmo poder e sabedoria? Mais ainda, por que sua família não cria nele? As pessoas que o chamavam de filho de Maria estavam, na verdade, insultando-o porque, naquela época, o homem deveria ser identificado como o filho de seu pai e não de sua mãe. Compreendendo o versículo 5, duas coisas sobre Jesus surpreenderam estas pessoas: seus milagres e suas maravilhosas sabedoria. Na verdade, Jesus não fez nenhuma obra poderosa enquanto esteve lá. Então, as pessoas provavelmente estavam se referindo aos relatos que haviam ouvido sobre seus milagres. A incredulidade do povo local impediu Jesus de ter um ministério mais notável entre aquelas pessoas. Elas pensavam que realmente o conheciam, afinal, ele havia estado próximo a elas por quase 30 anos. Elas o haviam visto trabalhando na carpintaria e ele parecia ser apenas mais um nazareno. Como Jesus era um homem do povo, as pessoas não viam razão para se comprometerem com ele. Compreendendo o versículo 6.a, por duas vezes no registro dos evangelhos, vemos Jesus admirado. Como revela esta passagem, ele ficou surpreso com a incredulidade dos judeus e também com a grande fé do centurião romano, um gentio, conforme Lucas 7, versículo 9. Exposição bíblica do versículo 6.b ao 13. Em vez de permanecer em Nazaré, Jesus foi embora e percorreu outro círculo da cidade e aldeias da Galileia. Seu coração partiu-se quando ele viu a situação desesperadora daquela gente, conforme Lucas 9, versículos 35 a 38.
Por isso, o Mestre decidiu enviar seus discípulos para ministrar com sua autoridade e poder. Os discípulos saíram e fizeram o que Jesus lhe disse para fazer. É notável que um grupo de homens comuns pudesse sair desta forma para representar o Deus Todo-Poderoso e fosse capaz de demonstrar sua autoridade por meio da realização de milagres. Os mandamentos de Deus sempre incluem a capacitação dada por ele, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 6. Os discípulos proclamaram as boas novas do reino, convidaram os pecadores ao arrependimento e curaram muitos doentes, conforme Marcos 6, versículo 12, versículo 13 e Lucas 9, versículo 6. Com a exposição bíblica dos versículos 14 a 29. Os relatos acerca do ministério de Cristo intensificado pelo trabalho espiritual de seus discípulos, conforme Lucas 9, versículo 7, chegaram ao palácio de Herodes Antipas. Marcos chamou de rei, que é como Herodes queria ser chamado, mas na realidade o ímpio Herodes era apenas um tetrarca, o governante de uma quarta parte da nação. Quando Herodes, o Grande, morreu, os romanos dividiram o território da Palestina entre seus 3 filhos, e Antipas tornou-se tetrarca da Pérea e da Galileia. Herodes Antipas casou-se com a filha do rei Atenas IV e depois se divorciou dela para poder se casar com Herodias, mulher de seu meio-irmão Herodes Filipe. Aquele foi um arranjo ilícito, condenado pela lei de Moisés, conforme Levítico 18, versículo 16, capítulo 20, versículo 21, e João Batista, destemido, denunciou o rei por causa de seus pecados. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também a compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 29, com a exposição bíblica dos versículos 26 a 29. É notável não haver evidência alguma de que qualquer um dos líderes judeus tenha feito algo para salvar João Batista depois que ele foi preso. O povo considerava aquele homem um profeta enviado por Deus, mas os líderes religiosos não obedeceram à mensagem de João, conforme capítulo 11, versículos 27 a 33. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.